vou começar aqui pedindo desculpa para vocês, porque esse negócio de falar em frente de câmera, para mim, assim, tá? Me tirando da zona de conforto, tá? Eu acho que com vocês eu vou estar um pouquinho mais solta, né? Um pouquinho mais à vontade para falar aí, tá? Mas lá eu primeiro gravei as aulas do 6º ano, do 7º, e hoje eu tô gravando a de vocês. A do 6º ano, nossa, parecia um robozinho lá na frente aqui na frente do celular falando com eles, tá? E eu espero que com vocês eu consiga, né, relaxar mais aí para poder estar explicando para vocês o conteúdo, tá bom? Então, para começar, eu gostaria que vocês pegassem a apostila para estar acompanhando a minha explicação aí, tá? Então, a gente vai falar hoje aí do módulo 3. O que é o módulo 3, tá? Eu tô com a apostilinha aqui, e aí eu vou falando para vocês vão acompanhando aí. Vai falar dos objetos para o futuro, né? O que propõe esse módulo aqui, né? É trabalhar com o tema lixo, tá? Apresentando a relação que ele vai ter com design, com artesanato, essas produções assim, que a gente vai ver hoje, né? Característica em si da arte contemporânea, dos artistas contemporâneos, trabalhar com esses materiais inusitados. Então, a gente vai ter bastante artista, né? Trabalhando com material de reciclagem, certo? Então, vai estar sempre em pauta aí, né? Essa reutilização, né? Colocando em questão a questão do consumismo, porque quanto mais a gente consome, né? Mais a gente vai produzir lixo, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai lá no McDonald's, né? Comer o lanche do Mac, quanto de lixo uma pessoa só não produz? Porque a gente pega aquela bandeja, ela tá forrada com um papel. Aí o lanche tá embrulhado num papel, normalmente às vezes ele vem dentro da caixinha, né? Aí vem o copo de refrigerante, aí vem o canudinho para você tomar esse refrigerante, a batata frita vem dentro de uma caixinha. Então uma pessoa ali, né, quanto de lixo não consome, certo? Imagina, né, no final do dia, quanto de lixo só o Mac não produz por dia. A busca da comodidade, né, no nosso dia a dia. Então, você vai comprar um alimento no supermercado. Às vezes, a maioria a gente vai pegar um presunto, um queijo, vem naquelas, já tá lá pesado, né? Tá lá na gôndola, já lá aquela bandejinha de isopor, que é altamente poluente, né? Aquela bandejinha. O isopor, você já deve ter estudado, ele não se decompõe na natureza. Ele é um produto feito, né? Derivado do petróleo, tá? E não se decompõe. Então, para nossa comodidade, tá? Hoje a maioria das pessoas às vezes compra comida pronta, e vem naquelas bandejinhas de plástico já pronta para você poder aquecer no micro-ondas, né? Tá? Então, a busca dessa comodidade nossa aí do dia a dia leva a gente a produzir muito lixo, certo? Então, a gente vê no final de semana aí quanto de lixo a gente não consome em casa, certo? Isso vai, né? Fala assim, de acordo com a classe social. Então, quanto mais você compra, mais você vai estar produzindo lixo, certo? Então, você já deve ter aprendido em ciências a questão dos 3 R's. Lembra? Eu não sei em que série que vocês conseguem, vocês viram isso daí, desses 3 R's. O que é os 3 R's, né? É o reduzir, tá? O reutilizar e o reciclar. O reduzir, o que é? O uso de matéria-prima e energia. Então, se você reduz, né? Então, você vai estar reduzindo a energia que é gasta para se produzir aquele material. Por exemplo, lá uma latinha, né? Quanto de energia não é produzido para se fabricar uma latinha, tá? Quanto de material, né, da bauxita, não é gasto para se produzir uma latinha, tá? O reutilizar, tá? Sempre que possível, né, antes de jogar fora, que a gente reutiliza, tá? Então, hoje é empregado a gente utilizar muitos dessas latinhas, vidros em si. Quem nunca, né, abriu o freezer e se deparou com aquele pote de sorvete? E a hora que abriu, era o quê? Feijão, não é isso? Ó, muitas mães nossas aí, né, reutilizam o potinho lá do sorvete para guardar feijão. E quantos de nós já não teve essa decepção de abrir o freezer e se deparar com um pote de feijão, tá bom? E aí o terceiro R é o reciclar, né? Transformar esse objeto, né? Em algo novo, fazer alguma coisa.
Lembra que eu deixei como tarefinha para vocês aí, para fazer uma escultura, né, com material reciclado. Eu acho que o 8º verde já me entregou, já tinha me entregue, faltava o 8º azul que não deu tempo de me entregar as esculturas aí com material reciclado, tá? E aí assim que a gente voltar às aulas, eu vou estar dando nota nessa atividade aí para vocês, tá bom? Então, por meio do processo industrial, né, vai se ver, né, a coleta seletiva de material, tá? Então, as indústrias hoje estão muito buscando fazer, né, a coleta, tá, desses materiais e reciclar. Então, nós vamos ter a indústria que recicla alumínio, recicla plástico, né? Hoje existem as cooperativas, né? Então, os garis, as pessoas reciclam esse plástico e chega lá na usina, ela é passada por uma classificação. Então, tem de acordo com a cor, de acordo com a densidade, né? A espessura do plástico, o plástico mais fino, o plástico mais grosso. Então, o plástico mais grosso, normalmente, eles reutilizam nas fábricas de automóveis para fazer para-choque de carro, que são aquelas tampinhas, né? Que são esses plásticos mais resistentes, assim. Tá bom? A própria latinha mesmo, ela é reutilizada para se tornar a latinha novamente, né? Ela passa por todo um processo, ela é derretida ali, tá? E se transforma em latinha novamente, tá? A sociedade de consumo em si, então, vem aumentando muito o lixo, tá? Então, nós vivemos numa sociedade consumista, foi o que eu acabei de explicar para vocês aí agora há pouco, a questão do McDonald's, né? Que todos nós gostamos do lanche lá do Mac, quanto de lixo a gente não produz, né? Consumindo um lanche, um simples lanche, certo? Estima-se que cada um de nós, né, produz em média 1 quilo de lixo por dia. Então, cada pessoa, né, existe uma estimativa que cada pessoa produza, né, 1 quilo de lixo por dia. Então, vocês veem quantos mil habitantes nós somos no mundo e quanto de lixo nós produzimos. E esse lixo fica aqui dentro do nosso planeta, né? Não tem uma janelinha, uma portinha que a gente vai lá, abre e descarta esse lixo. Esse lixo é ficado aqui, né? Hoje existem os aterros sanitários, né? Que é feito um tratamento, um lugar lá, que eles fazem um buraco, acho que vocês já viram isso em ciências, né? Eles vão lá, fazem um buraco bem profundo, reveste todo esse buraco com plástico grosso, né? E aí depois eles vão jogando esse lixo lá dentro, tá? Depois eles tapam, né? Jogam uma terra ali por cima, tá? Eles colocam um caninho lá, porque esse lixo acumulado ali, ele produz um gás. E se abafar, sem deixar esse caninho, né? Normalmente quando você vê um aterro sanitário, você vai ver lá uns caninhos e um foguinho saindo, tá? Então, é formado um gás metano ali, tá? E aí esse gás tem que se queimar, né? Porque se ele ficar ali fechado, abafado, ele vai entrar em combustão e vai ter uma explosão, tá? Antigamente, as pessoas viviam do lixo, né? Iam no lixo, nesses aterros, e reciclavam o material lá, tá? Antes de ter essa pandemia, eu ia mostrar para vocês um documentário de um artista brasileiro que trabalha com reciclagem, que é o Vicky Muniz, tá? A gente vai ver muito trabalho dele, que ele trabalha com reciclagem. Assim que voltar às aulas, eu ver se eu passo esse documentário para vocês. Mas quem tiver curiosidade de assistir, chama Lixo Extraordinário, tá? Fala sobre um aterro sanitário no Rio de Janeiro, chamado Gramacho. Hoje ele está desativado, as pessoas não podem mais ir nesse lixo, né? Nesse lixão lá, tá? E então ele mostra nesse documentário as pessoas que viviam ali, se alimentavam com restos de comida que era encontrada ali, tá? E aí hoje ele é desativado, não se pode mais as pessoas entrarem lá, tá? E hoje a gente vê nas ruas da nossa cidade aí, né, pessoas que passam com uma carrocinha, reciclando o material. Aí perto do Espaço Ângulo mesmo, às vezes de manhã, a hora que eu chego, eu vejo uma senhora com uma carrocinha, ela puxando essa carroça e abrindo as sacas de lixo ali, tirando o material reciclado. Às vezes, sempre quando eu vou falar dessa matéria na sala de aula, eu falo para os alunos, né, na casa de vocês, ter essa conscientização de separar o lixo, né,
o lixo, o papel higiênico, o resto de comida, com a latinha, com o plástico ali. Coloca em sacolinha separada, coloca lá na frente da sua casa, porque tem muitas pessoas que vivem disso, né? De reciclagem mesmo, tá? Eu mesma aqui na minha casa, eu separo tudo certinho, porque aqui tem um senhor que ele passa todo dia, de manhã aqui no condomínio, antes do lixeiro passar dos garis do caminhão lá da Construeste passar recolhendo, né? Ele passa com a esposa pegando todo esse material, plástico, latinha, assim. Então já tem uma conscientização aqui das pessoas colocarem esses plásticos separados, essas latinhas separadas numa sacola separada. Fica mais fácil para ele, a gente vai estar ajudando uma pessoa que precisa, que trabalha, vive disso, e vamos estar ajudando o meio ambiente também, tá? Então, nós, aqui no Brasil, graças a Deus, né, nós somos o país que mais recicla latinha. Vocês sabiam disso? Tá? Então, nós somos os que mais reciclamos latinha. Aí, fala que cada 67 latinhas, né, aquelas latinhas de cerveja, corresponde a 1 quilo de latinha. Então, tem que juntar, pra vocês verem como esses garis, né, quando eles começam a juntar essas latinhas, quanto que eles não demoram, né, para juntar 1 quilo. Então, tem que juntar 67 latinhas para se dar 1 quilo, tá? E cada 1.000 quilos de alumínio reciclado corresponde a uma economia do quê? De 5.000 quilos de minério, né? O alumínio vem do minério chamado bauxita. Então, cada 1.000 quilos é economizado 5.000 quilos de minério. Esse minério, né, produzido aí que nós temos na natureza, é extraído da natureza, tá? Então, para vocês verem a economia que a gente consegue fazer, tá? No Brasil, nós temos uma estimativa de que cada pessoa, durante um ano, consuma 51 latinhas, tá? Nos Estados Unidos, sabe quanto, gente? 375 latinhas, olha a diferença, né? Graças a Deus, tá? Nós somos o primeiro país que mais recicla latinhas de alumínio e a gente consome menos, né? Os Estados Unidos consome bem mais aí, tá? Uma latinha de alumínio, gente, jogada na natureza, ela demora em torno de 100 anos para se decompor, tá? Então, vocês imaginam. Uma garrafa de vidro, 1.000 anos para se decompor na natureza, né? A reciclagem do vidro ela é um pouco mais complexa, porque eles falam que para se reciclar um vidro, eles gastam mais energia, né, do que produzindo. Então, infelizmente, aí vocês veem, a maioria das cervejarias, né, envasam a cerveja naquelas garrafas descartáveis, nem se reutiliza, né? Essas cervejas mais caras aí que a gente compra no supermercado, puro malte, as long necks, né? É tudo descartado na natureza, porque eles falam que para reciclar, ele é consumido muito mais energia do que produzir uma garrafa. Então, o vidro, infelizmente, não é um material muito aceito aí para se fazer reciclagem. Então, a gente procura aí fazer artesanato, essas coisas assim, né, com esses materiais. Aí, no módulo 3 aqui, vai ter umas imagens de umas luminárias, tá? Que é de um grupo, de uma cooperativa no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. Tem um grupo de mulheres lá, 100 mulheres, né, artesãs, que isso diz que já está na 3ª geração. Então, já veio lá da avó, da filha e da neta, né? Então, já vem passando de geração em geração essa cultura aí dessas pessoas que trabalham com fazer objetos, né? São artesãs que fazem objetos com material reciclado, tá? Então, elas produzem artigos de alta qualidade, viu, gente? Elas já produziram para Grife, da M. Officer, da Lacoste, tá? Então, o que elas produzem lá? Elas produzem almofadas, luminárias, colares, bolsas, joguinho americano, aquelas toalhinhas que coloca debaixo do prato, assim, né, como artigo de decoração, assim, ao invés de colocar uma toalha na mesa, né, usa esse joguinho americano, tá? Então, elas fabricam uma grande quantidade, né, de artesanato. E elas têm uma loja no shopping do Rio de Janeiro, viu, gente? Onde é vendido todo esse material, tá? Então, na nossa cidade, tem produzido cada vez mais objetos industrializados, tá? Depois de utilizar esses materiais,
parcial ou integral, né? Ou parcialmente, ou tudo, né? Ele se torna lixo, tá? Então, uma grande quantidade vai lá, se torna lixo, outros não, tá bom? E esse lixo é um grande problema das grandes cidades, porque precisa de ser um lugar adequado para se estar depositando esse lixo, né? Os aterros sanitários, tá? Porque hoje, antigamente chegava, jogava lá, ficava aqueles lixos a céu aberto. Hoje não pode, hoje existe, porque antigamente eles não tinham preocupação com a poluição do lençol freático, né? Porque o lixo, ele produz o chorume, é aquele líquidozinho, né? Se você deixar uma sacola de lixo lá no final de semana, às vezes a hora que você vai pegar aquela sacola, ela tá com um líquidozinho escorrendo, né? O chorume, que se costuma falar. Imagina, né, quanto de lixo a gente aí não produz e é jogado na natureza, e se não for feito esse aterro sanitário, né, esse chorume, né, a terra vai absorver e vai poluir o nosso lençol freático, vai poluir as nossas águas aí, certo? Então, a preocupação é com as sacolas plásticas, com as garrafas plásticas, que são os produtos que mais poluem a natureza, né? Eles são derivados do petróleo. Então, a gente vai ver quando tem uma enchente, né? Em São Paulo, principalmente, a gente vai ver que aqueles plásticos, né? Aquelas sacolas ficam tudo boiando ali nos rios, porque as pessoas não têm cuidado, joga aquilo ali a céu aberto. Teve uma época, há uns anos atrás, eu não sei se foi uns 2, 3 anos atrás, que teve um buchicho total, que foi proibido as sacolas plásticas no supermercado, né? Não sei se vocês lembram disso, mas se vocês conversar com os pais de vocês, era um trupé no supermercado, né? As pessoas, porque eles não davam mais sacola. E hoje a gente observa, quando vai no supermercado, pessoas que colocam 1, 2 produtos em cada sacola, sai do supermercado, né? Com aquele monte de sacola. E a sacola é um material, né? Que a gente vê jogado nas ruas aí, muito. E prejudica em si a natureza. Quando é perto de mar, a gente vê, né, animais que se alimentam de plástico, tá? Acaba comendo ali, né, achando que é alimento, tá? E acaba morrendo, né, por conta de ter consumido o plástico, tá? E o plástico, vocês sabem que ele é derivado do petróleo, né? Então, ele é um grande poluente aí. E um animal ingerindo uma baleia, uma tartaruga ingerindo esse plástico, ele não vai se decompor, ele não vai dissolver, ele não vai ter digestão no estômago desse animal, tá? E esse animal vai, com certeza, morrer. Pessoal, eu tive que dividir esse vídeo aí em 2 partes, né? Porque o YouTube, ele limita o número de minutos, né? A quantidade dos minutos para poder postar vídeo, tá? Então, eu fiquei falando muito aí da produção de lixo, de reciclagem, essas coisas assim de latinha, tá? E tomou um tempo aí e eu acabei não explicando as obras. Então, agora vamos lá, tá? Eu vou explicar as obras, né, de arte aqui que tá na apostila, né? No qual os artistas usaram material reciclado, tá? Então, a gente começa aí na página, deixa eu pôr o óculos, na página 28, tem um instrumento de percussão, tá? Que o artista foi lá e utilizou o quê? Tampinhas de garrafa PET. Então, ele marrou, né, essas tampinhas ali acho que um ralinho, né, um barbante e tal, e fez um instrumento de percussão, tá bom? Então, da agora para frente aqui, a gente vai ver artistas famosos, artistas anônimos aí, né, artesãos, que fazem obras utilizando o material reciclado. Aqui na apostilinha, na página 29, a gente vai ver uma escultura do artista espanhol chamado Pablo Picasso, né? Pablo Picasso pertenceu a um movimento artístico chamado cubismo, né? O que era esse movimento artístico cubismo? Ele fragmentava a obra, né? É como se ele quisesse mostrar tudo num plano único, tá? Ele planificava a obra, é como se ele quebrasse ali, tá? Então, é chamado cubismo, o movimento artístico que esse artista espanhol pertenceu. Então, que aconteceu? Em 1942, estava tendo a Segunda Guerra Mundial, tá? E o artista Pablo Picasso, ele não era só pintor, ele era escultor também. Ele estava vivendo em Paris nessa época aí da Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? O material para se fazer esculturas ficou escasso, né? Imagina, entre guerra, tudo aquele tropel que acontece, né? Ficou escasso o material. Então, o que ele começou a fazer?
reutilizar, fazer escultura com material reciclado. Então, se você olhar aqui na obra, ele pegou um guidão de bicicleta, tá? E um banco de bicicleta, né? Vocês vão ver que o banco aqui tá sem aquele estofado, aquela capinha que tem, tá? E criou essa escultura e deu o nome de cabeça de touro, tá? Então, é uma escultura que ficou muito famosa, assim, do artista espanhol, tá? Pablo Picasso, que fez durante a Segunda Guerra Mundial aí, tá bom? Então, ele passou, nessa época dessa escassez aí, a desenvolver os seus trabalhos com materiais descartados, tá? E essa técnica que ele fez aí de utilizar esses objetos é chamado de assemblagem. O que é assemblagem na linguagem artística? É uma colagem de objetos, né? Feita uma colagem, encaixes de objetos, tal, que eles dão um sentido, né? Ele vai dar um novo sentido àquele objeto. Então, tipo assim, agora, aqui que vocês estão vendo, um guidão de bicicleta e um banco, né? Ele fez um encaixe aí e deu um novo significado, transformou essa obra aí como se fosse, e deu o nome de cabeça de touro. Então, a assemblagem na linguagem artística é isso, né? É a colagem de objetos, é o encaixe de objetos, certo? Então, a gente vai ver aí também fifós, do lado aqui da escultura do Picasso, vai ter fifós. Gente, eu vivi isso na minha vida. Até os 7 anos de idade, eu morei num sítio. E naquela época, né, no sítio que eu morava, não tinha energia elétrica, tá? E aí a gente, como que iluminava as nossas residências? Era com essas coisinhas aqui, chamado lamparina, tá? Então, naquela época, era feito assim, antigamente, o pinho-sol, né, aquele desinfetante de banheiro lá, normalmente eles vinham num vidro, tá? Não era plástico. Hoje a maioria dos desinfetantes é tudo plástico. Antigamente era vidro. Então fazia-se um pavio, né? A tampinha também era de lata, né? Aí eles faziam um pavio com barbante, com coisa de algodão. Dentro desse recipiente era colocado querosene, tá? E aí ficava querosene lá, aí acendia o pavio em cima, aquele foguinho, né? Aí aquele algodão, aquele tecido, aquele barbante ia absorvendo, sugando a querosene ali, tá? E ficava aquela lamparinazinha acesa a noite toda ali, né? Iluminando as casas, tá? Banheiro não tinha sanitário, né? Igual tem hoje, era fossa, era aquelas privadas, né? Cavavam um buraco lá no quintal, né? E fazia tipo uma casinha e onde era o banheiro, chuveiro, não era chuveiro elétrico, né? Era um balde, né? Um latão, tá? Você colocava um tanto de água lá dentro, água quente, água fria, né? Subia, chamava Tiradentes. Levantava aquele coisinho lá e é onde você tomava banho. Então eu vivi isso, gente, até os 7 anos de idade, tá? Sem energia, né? Imagina vocês vivendo uma época daquela. Misericórdia, né? Tá? Então, essas lamparinazinhas aqui é chamada de fifós, tá? É como se fossem os lampiões aí, certo? Feito com material reciclado. E isso hoje serve de demonstração em museus, galerias, né? Para mostrar como que era as pessoas no sítio, as pessoas viviam no rural, né? Como se iluminava. Esse era um tipo de iluminação clássico, assim, do interior do Nordeste, né? Mesmo eu não vivendo no Nordeste, eu morava na região de Tanabi, no sítio, né? Eu vivi isso daí, tá? Então, que era feita essas lamparinas. Mas isso é característico objeto dos anos de 1950, mais ou menos aí, tá bom? Então, nós vamos ter denominação durante a linguagem artística aí, né? O que é um design, né? Hoje a gente fala assim, às vezes a gente vê uma obra, né, uma poltrona, alguma coisa, a gente fala, é cara porque foi feita por um design, é uma peça diferenciada. Hoje existem diferentes tipos de design, né? Design de joia, design de interiores, tá? Então hoje esse negócio de design usa-se, essa nomeação aí, design, usa para muita coisa assim no dia a dia, tá bom? Aí a gente viu então design, que é um profissional, né? Especializado em projetar peças, né? Então ele vai lá e desenha, são coisas mais inusitadas. Diferente de artesanato.
O que é artesanato? Normalmente quando a gente viaja para cidades, né, a gente vai para uma praia e tal, a gente compra coisinhas, né, artesanato, são objetos característicos, feitos com material característico da região, tá? É feito manualmente, a pessoa vai lá, produz peça por peça, então é chamado de artesanato, os artesões, né? Às vezes você compra e fala, é caro e tal, mas por quê? Porque é um objeto manual, feito manualmente, tá bom? E a gente vai ver também a nomeação. O que é arte popular, né? A arte popular tem a ver com o produto da região. Nós vamos ter, por exemplo, lá no Espírito Santo, né, na cidade de Vitória, as mulheres goiabeiras, conhecido como mulheres goiabeiras. Elas fazem as panelas de barro, tá? Essas panelas de barro foi até tombada pelo patrimônio cultural, pelo IPAM, tá? É que faz parte da cultura daquele povo, daquela região. Descendente de afros, né, e índios. Então, essa cultura de fazer essas panelas de barro lá em Vitória, lá no Espírito Santo, é uma coisa que já veio, né, da cultura negra, né, dos afros, né, dos afros descendentes, dos índios, tá? Então, esse fazer ela é uma arte popular, tá? Que veio de várias gerações, né, aí, e se mantém até hoje. Então, o IPAM foi lá e tombou como um patrimônio imaterial, quer dizer, que faz parte da cultura de um povo, isso, né? Então, é uma argila que eles pegam num lugar lá, né, um barro, né, característico, onde eles têm todo o preparo ali para se confeccionar, fazer essas panelas, tá? Então, as chamadas mulheres goiabeiras, tá? E essas panelas foram tombadas pelo IPAM, tá? Que é um órgão de fazer um registro, né? De proteção de bens, tá? Que faz parte da cultura, né? E fala-se que essa cultura aí já vem de 300 anos atrás, tá? Então, de índios, né? De negros, de coisa de 300 anos que veio passando de geração em geração e se perpetua, né? Até hoje, tá? Então, por isso foi tombado pelo patrimônio aí, pelo IPAM, tá? Como fazendo parte da cultura aí, tá bom? Depois, na página seguinte, pessoal, nós vamos ver uma fotografia, tá? Olhando assim de impacto, de primeiro momento, parece que foi uma coisa montada, tá? Mas aqui o artista americano, né? Ele viajou pelo atol de Midway, acho que é assim que pronuncia, viu? Os experts nos inglês aí, viu, pessoal? Chamado atol de Midway, tá? Que fica no norte do Oceano Pacífico. Depois eu vou deixar um link no final lá, para vocês abrirem uns vídeos que tem no YouTube, aonde mostra esse fotógrafo, né, fotografando esses albatrozes mortos. Então, ele fotografou muitos animais mortos ali. Então, isso aqui é uma fotografia real, tá? Não foi uma montagem feita de um animal, tá? Então, lá nessa ilha, é encontrado muitos animais mortos dessa forma, cheio de plástico por dentro, tá? Porque são plásticos que esses animais encontram ali no Oceano Pacífico, acha que é alimento, né? Tá? E eles acabam engolindo. Então, se vocês verem, depois eu vou deixar, eu falei para vocês que eu vou deixar o link lá, eu gostaria que vocês abrissem, dessem uma olhadinha para vocês verem. Tem vídeo de animal até morrendo, assim, né? Por conta de que tá ali no estômago dele e não faz digestão esse plástico, né, pessoal? Tá? Então, essa ilha é encontrado esses albatrozes mortos, né? Com esse monte de plástico aqui dentro. Então, é uma coisa real, é uma fotografia que o artista acabou transformando numa obra de arte, tá? O olhar dele, né, transformou isso aqui numa obra de arte, tá bom? Depois, né, a gente vai ver aqui uma escultura, né? Se eu não estiver enganado, o grupo do TEL, do Oitavo Verde, fez essa escultura aqui, tá? Esse artista, Getúlio Damado, né? Ele recolhe sucatas, tipo tampinha plástica, né? Pedaço de papel, brinquedos, madeiras, né? E ele faz esculturas, tá? Então, o grupo do TEL, acho que foi do TEL, sim, lá do Oitavo Verde, fez muito parecida, assim, essa escultura aqui. Eu achei uma graça, assim, eles terem feito isso. E o artista, ele deu um nome, assim, Zeferino Abismado, tá?
abismado com o quê? Com o conforto da cidade, tá? Damado, ele falou que ele se representou nessa escultura há 45 anos atrás, quando ele pôde, pela primeira vez, utilizar um vaso sanitário, né, ligado à rede de esgoto. Que eu falei para vocês aí agora há pouco, né, que antigamente, por exemplo, nos sítios, não tinha sanitário, né? Era privado, era fossa mesmo. Se vocês conversarem com os avós de vocês, aí não sei se o pai chegou a conhecer, às vezes, né? Conhecer como que eram as privadas antigamente no sítio, que não era essa privada. Então, esse nome que ele deu aí a essa escultura aqui, né? Zeferino abismado, né? É como se ele tivesse abismado com o conforto da cidade, né? Então, de você poder ir lá tomar um banho, né? Demorar lá no chuveiro. Porque quando eu era criança, que eu falei para vocês do chuveiro que eu tinha na minha casa, o balde lá era 20 litros de água, viu, pessoal? Se você enrolasse lá no chuveiro, bal, ficava lá, tudo ensaboado, ia ter que tirar o sabão na toalha, né? Tá? E aí ele deu o nome, se referiu a ele mesmo, tá? Porque ele abismado, né? Quando ele pôde usufruir desse conforto aí de se sentar em um vaso sanitário, tá? E o conforto, né? Então, esse trabalho dele aqui não leva a refletir, né, sobre esse conforto. A gente tem um conforto, mas a gente ao mesmo tempo está poluindo a natureza, tá? Os rios, né? Porque esse esgoto daí da nossa casa, né, vai para os rios. E tem muita cidade que nem trata, né, gente? Não tem água, rede de tratamento dessa água. É jogada nos rios e vai se poluindo aí. Tudo bem? Então, hoje a gente vai parar por aqui. Eu vou deixar as atividades para vocês fazerem, para vocês me responderem, tá bom? E na próxima aula a gente termina esse módulo aí. Tudo bem? Tá? Beijo.